começando com uma ideia muito genérica de romantismo, porque seria uma loucura, o Valéry já dizia isso, né? Você pretender definir romantismo, né? Mas eu acho que a gente pode caracterizar alguns elementos. Acho que um primeiro coisa básica é pensar que quando a Revolução Francesa corta a cabeça do rei, ela também mata Deus. Então o tempo deixa de ter um sentido pré-orientado e a sociedade fica imediatamente ateia. A religião continua, porque tem gente que tem necessidade, mas Deus não apita mais no sentido da história. Nesse sentido, você tem uma indeterminação do sentido do tempo histórico. Concorda? Quer dizer, os iluministas com o Kant, eles inventam, por exemplo, um conceito de progresso e a ideia de que o futuro vai ser provavelmente melhor que o presente, porque ele vai equivaler a uma espécie de ampliação da razão para todos que vai nos liberar, Mas a gente sabe que a nova sociedade que se monta depois da Revolução é uma sociedade burguesa, capitalista, baseada justamente na exploração dos homens pelos homens. A constituição, por exemplo, de um proletariado na Europa e a miséria que é isso. Agora, nesse sentido, você tem também um novo tipo de artista que surge, porque o artista que viveu até antes da Revolução, ele tinha, tudo que ele fazia era baseado em modelos das autoridades do campo que ele era especializado, o escultor, o arquiteto, o músico, o pintor, o poeta. E ele sempre sabia, quer dizer, você está fazendo um poema épico. Sim, agora, por quê? Ah, porque o Tasso, o Ariosto, o Camões fizeram assim no século XVI e eles imitaram Virgílio, que imitou Homero. Eu imito todos eles. Agora, a partir da Revolução, isso deixou de existir. E a ideia agora de que o poeta, antes de tudo, ele é um indivíduo burguês e numa sociedade nova em que a cultura é uma mercadoria. Você concorda? E uma mercadoria que, para existir, ela tem que competir com outras mercadorias no mercado. Então, por exemplo, esse artista novo, ele inventa uma nova categoria que é a originalidade, que é um conceito burguês sobre a arte, mas de um artista romântico. Ao mesmo tempo, ele mesmo, esse artista, como ele não tem, como dizia o Victor Hugo, ele não tem nem regras, nem modelos, ele vai acreditar, como um Castro Alves dizia, por exemplo, sinto em mim o borbulhar do gênio. Eles inventam um conceito novo, que é o conceito do gênio, que é um homem inspirado e que sente dentro de si, ele não sabe muito bem porquê, uma força que parece uma garrafa de água mineral chacoalhada, em que aquilo borbulha e expira. É quase uma ejaculação, assim, a produção. Agora, quando a gente pergunta para o próprio por que isso, ele pode dizer, eu não sei, foi a inspiração. Então, quer dizer, o romantismo, ele correspondeu, eu diria, à constituição de novas relações sociais, a nova sociedade burguesa, de classes, a invenção do artista como um homem isolado, dotado de uma intuição fulminante e de uma inspiração que faz com que ele produza arte, mas sem regras e sem modelos, ao mesmo tempo um conceito de originalidade que está competindo com outras mercadorias, originalidades no mercado dos bens culturais, e, ao mesmo tempo, a psicologia, que é uma invenção burguesa, também uma invenção nova. Quer dizer, agora o artista expressa o seu eu. É uma invenção romântica também, o eu. Quer dizer, antes o eu existia, claro, mas ele era uma coisa sem interesse. Quer dizer, se um poeta antigo diz assim, eu vou falar sobre o meu eu, ele seria vulgar e ignorado, não havia interesse nisso.
Havia outros assuntos melhores, a guerra, o heroísmo, a religião. Agora, falar de si mesmo não há interesse. Nesse sentido, me parece que a gente teve uma grande contribuição de um autor que não é romântico, que é o Kant, mas na teoria estética dele, e principalmente naquilo que ele escreveu sobre o sublime, a partir do Longino. O sublime, o gênero sublime, como essa experiência que nós podemos ter do incondicionado, do absoluto, do impossível de ser totalizado. Quer dizer, quando o artista romântico pensa isso, ele fica no alto da cordilheira e ele vê, como Sousa Anjos vai dizer, eia, imaginação divina. Ele está vendo os Andes. A natureza é monstruosa, é gigantesca, ele não consegue totalizar, ele se sente pequeno. E então a noite vem, e a noite é gigantesca, escura, aí vem a tempestade, o vento, ou então ele está em alto mar, as ondas, a grande floresta, ou então ele olha para o céu e vê o espetáculo da galáxia. Quer dizer, ele se sente pequenininho e, ao mesmo tempo, ele, como um indivíduo, ele tenta expressar esse sentimento de absoluto. O Kant estudou isso como sublime, né? Aquilo que está além de um limite, como Longino, o antigo, tinha dito. E me parece que a teoria que ele fez do sublime, depois retomada pelo Schiller, pelo Schlegel, pelo Burke, por vários românticos alemães e ingleses, e depois, mais tarde, pelos franceses, já no século XIX, foi fundamental para isso, para a constituição da arte romântica. No século XIX, o romantismo, como movimento cultural e político, ele teve na base da constituição das nacionalidades. E ele também acabou influindo, determinando a definição das literaturas como nacionais. Então a gente fala literatura francesa, literatura brasileira, literatura mexicana, literatura sueca ou russa. Quer dizer, isso é uma invenção romântica.